Será que toda dor nas costas é causada por uma hérnia de disco? E quais são os sintomas e os estágios da hérnia? O que causa uma hérnia de disco? Eu sou a Bárbara, fisioterapeuta especializada em lesões ortopédicas e esportivas, e hoje esse é o tema do nosso vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal da High Performance. Você que já nos acompanha, você que está chegando aqui através desse vídeo, lembra de já fazer sua inscrição aqui embaixo para não perder nada dos nossos conteúdos. E ao final desse vídeo, claro, se você gostar desse conteúdo, achar que vai ajudar uma outra pessoa, compartilha também, que ajuda com que mais pessoas tenham acesso à informação verdadeira, relevante sobre saúde, sobre o seu corpo, sobre como se cuidar, ter mais qualidade de vida. E, claro, ajuda também no crescimento do nosso canal. Você sabia que quase 90% da população mundial vai experienciar pelo menos um episódio de dor lombar na sua vida? Um episódio de dor nas costas? Mas nem todo mundo vai desenvolver uma dor persistente e nem todo mundo tem uma hérnia de disco como causa dessa dor lombar. Então, dessa quantidade, dessa porcentagem que nós temos de dor lombar, muitas dessas queixas desses episódios são causados pelo que nós chamamos de dor lombar mecânica, ou que nós chamamos de dor lombar inespecífica, que não tem uma causa definida, foi um episódio ali que a pessoa apresentou e que ela vai se resolver naturalmente em até 6 semanas. Já existe sim uma outra parcela dessa população que não vai ter essa resolução do problema nessas 6 semanas e pode evoluir com episódios recorrentes ou com esse quadro de dor persistente, ou seja, ele não tem melhora e continua ali evoluindo, piorando cada vez mais. Só que nem todo mundo ainda, nesse caso, tem a hérnia de disco como causa principal. A hérnia de disco, na verdade, ela é uma alteração que a gente encontra em pelo menos 30 a 40% de toda a população acima dos 30 anos e não necessariamente ela está associada a sintomas. Isso é muito importante para que a gente também desconstrua na nossa cabeça a questão de que dor sempre é igual a lesão ou que lesão sempre é igual a dor. Porque a gente cria até um mito de que se eu tenho então uma hérnia de disco eu vou ter dor para sempre. Você vai entender ao longo desse vídeo que não é bem assim. Então fica comigo até o final dele. E antes de te explicar, então, o que é uma hérnia de disco, como ela acontece, eu preciso te explicar um pouco do funcionamento da nossa coluna. Então, a nossa coluna vertebral, ela é formada por ossos, que são as vértebras, e por cartilagem, que é o que nós chamamos na coluna de disco intervertebral. Esse disco intervertebral, então, ele está sempre entre duas vértebras. Então, eu tenho uma vértebra em cima, um disco no meio, e uma vértebra abaixo, salvo exceções, primeiras vértebras cervicais, C1 e C2, e na nossa região sacral, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Basicamente, então, esse conjunto de duas vértebras e um disco no meio forma uma articulação, tá? Esse disco, ele é uma cartilagem, então ele é um tecido fibroso, mais rígido, que é feito de água e algumas outras substâncias do nosso corpo, e ele tem a responsabilidade, digamos assim, do nosso corpo de aguentar cargas, então de aguentar todo o peso que a nossa coluna recebe, absorver choques e também ajudar no movimento na nossa coluna. Porque a nossa coluna ela não é rígida, a nossa coluna ela foi feita assim para se mexer. E aí eu quero até aproveitar e desconstruir um mito com você, que é que você não pode ficar se abaixando e levantando, amarrar sapato. Gente, se você não tá com nenhuma dor ou se você já saiu de um quadro de dor, movimento é cura. Eu sempre trago aqui nos vídeos do canal. A gente vai falar mais sobre isso no decorrer aqui, desse educativo sobre a hérnia de disco. Mas a nossa coluna é móvel, ela é muito forte e ela é feita para se mexer, né? O conjunto de movimento das vértebras nos proporciona grandes movimentos, seja de dobrar a coluna, de levar a coluna para trás, rotações e assim por diante, tá? Esse movimento desse núcleo dentro do disco, ele é fisiológico, porém, a partir de um momento que a minha coluna começa a receber sobrecargas, entre outras questões, ele pode começar a se afastar do centro da coluna, ir mais para as bordas, para a margem desse núcleo, e acabar ultrapassando algumas barreiras, que é quando eu tenho a hérnia. Já já vou contar os estágios da hérnia para vocês. E é importante que a gente saiba
que, como eu falei no início desse vídeo, o próprio processo de envelhecimento, de viver, de estar vivo, de usar sua coluna, de se mexer, faz com que a gente vá perdendo um pouco de altura desse disco, passando por processos de desidratação que não necessariamente vão culminar numa hérnia ou vão culminar em sintomas, tá? Mas nós temos na literatura bem descritos fatores que contribuem para essa evolução. O primeiro deles é o sedentarismo. Então, gente, sedentarismo é assim, uma doença que precisa ser combatida, que traz inúmeros malefícios para a nossa saúde, para o nosso corpo. Junto com isso, também encontramos tabagismo como um fator de predisposição de hérnia de disco. Sobrepeso e obesidade também influenciam nessas alterações. Por um outro lado, excesso de carga, então também se mexer demais, carregar peso demais, né, famosas lesões por sobrecarga, podem também resultar numa hérnia de disco. O fator genético também. Claro que também situações traumáticas, então quedas, acidentes automobilísticos, entre outras coisas, também podem sim resultar numa hérnia de disco. E a hérnia, ela não começa lá no último estágio, né, no que a gente tem na cabeça, já de um negócio enorme saindo ali do disco. A gente pode pegar diferentes pacientes com um diagnóstico de hérnia de disco e que muitas vezes eles não receberam essa informação sobre os estágios da hérnia, enfim, não que necessariamente o diagnóstico está errado, ele está no processo de hérnia, mas a gente pode pegar pacientes em diferentes estágios com diferentes sintomas e todos dentro do processo de hérnia. Mas é importante que você saiba que geralmente ela não acontece de uma vez, é um processo. Então, o primeiro estágio desse processo é quando a gente começa a ter degeneração das fibras desse disco intervertebral. Ele começa a desidratar e começa a perder a altura. Então, quando a gente olha um exame de imagem, por exemplo, desse paciente, a gente vê em relação a outras vértebras, e com que nós sabemos que é fisiológico também, que é a altura entre a vértebra de cima e a de baixo, né, em relação a este disco, está diminuída. Então, esse é um primeiro sinal, um abaulamento, uma desidratação do disco. Depois nós temos a protusão, que é quando aquele núcleo que eu falei para vocês, ele começa a extravasar. Quem aqui é da época do chiclete Babalu? Quem não é, joga aqui no YouTube, já vai descobrir o que é. Então imagina aquele gelzinho que tinha no Babalu saindo, como começa o processo da hérnia de disco. Então o núcleo ele começa a se deslocar para a borda, né? Para as bordas, para as margens desse núcleo, ele começa a empurrar essas fibras, mas ele ainda não rompeu essas fibras. É quando nós temos a protusão. Terceiro estágio é quando nós temos já de fato a hérnia, então essas fibras terminam de romper, só que ela ainda está ali, digamos que restrita, delimitada, tá? Numa área mais demarcada. E o último grau é quando nós temos o sequestro, que além de romper, então, as bordas deste ângulo fibroso, desse disco intervertebral, esse núcleo, ele também se fragmenta em pedacinhos. Então, esse é o estágio mais grave da hérnia de disco. E se você que está aqui nesse vídeo, tá com diagnóstico de hérnia, ou sabe alguém que tem, ou tá pensando agora, meu Deus, eu tô com uma hérnia sequestrada, tô com uma hérnia enorme, o que vai ser de mim? Nunca mais vou ver sem dor, ou vou ter dor para sempre. Então, é bem assim. Isso cura, isso não cura. Os estudos mostram pra gente, o nosso corpo, gente, ele é muito esperto, muito inteligente. Que quanto maior a sua hérnia, maior é a chance do seu corpo reabsorver essa hérnia em até 1 ano. Que não significa que o seu disco vai voltar a ser como ele era antes, não. Então, a gente vai ter uma regressão dessa hérnia, muitas vezes até de forma espontânea, ou com os tratamentos, né, fisioterapia, exercício, padrão ouro de tratamento para hérnia de disco, e isso vai te ajudar a ter essa resolução dos sintomas, e se mais para frente você tiver uma indicação de um exame de imagem, para comparar, é possível verificar essa diminuição. As hérnias menores, elas já são mais difíceis de regredir, porém, lembre-se de novo que ter uma lesão no exame de imagem não necessariamente significa que você vai ter dor ou que você vai ter dor para sempre. E quais são os sintomas, então, de um paciente com hérnia de disco? O principal sintoma é a dor local na coluna, geralmente uma dor mais profunda. E essa dor ela pode se espalhar ou ser mais localizada de um lado e apresentar junto com ela um sintoma de irradiação.
que é um sintoma de que essa hérnia está comprimindo um nervo, ela está comprimindo a raiz nervosa, que é o local de onde se originam os nervos ali na nossa coluna. Então, se essa hérnia estiver tocando uma raiz nervosa, é possível que você tenha uma dor de origem neural, que é geralmente uma dor em linha, se for no trajeto do nervo ciático, ali hérnias de L5, S1, costuma ter aquela dor por trás da perna, no glúteo, pode chegar até o pé, passar pela panturrilha, lateral da perna e pé, tá, em casos mais graves. Pode vir acompanhada também de formigamento, de dormência, alteração de sensibilidade, seja de toque, de temperatura, e também alteração de reflexos, que inclusive isso são coisas avaliadas tanto pelo médico ortopedista ou pelo neurocirurgião, e também pelo fisioterapeuta no momento que você chega para ele fazer a sua avaliação. E a gente sabe que, claro, quanto mais sintomas, principalmente sintomas com esse componente de compressão de raiz nervosa, mais a gente tem que ficar atento para o tratamento dessa hérnia, e a abordagem é um pouco diferente dos pacientes que têm dor só localizada, mas a gente vai falar do tratamento em outro vídeo. E, gente, muitas vezes essa dorzinha assim que você vai sentindo que está te acompanhando ali já há anos, pode estar te sinalizando uma hérnia de disco, ou pode ser que ela estava te sinalizando uma sobrecarga ali naquela região, que acabou resultando numa hérnia porque você não tratou, tá? Então, muitas vezes, salvo as exceções de hérnias traumáticas, então, por exemplo, pessoas que a gente pega muito no consultório, foram fazer um exercício com muita carga, e fizeram uma hérnia na hora, ou possivelmente aumentaram uma hérnia que elas já estavam ali no processo de fazer, sentem uma dor aguda na hora, aquela sensação de, ai, travei. Então, não necessariamente também você travar significa que é uma hérnia de disco, mas pode sim ser um sinal de. Então, é sempre importante, você começou a ter dor, ela não tá passando, às vezes ela não tá piorando muito, mas ela já tá te acompanhando ali algumas semanas, ou você que tem dor, que está piorando, precisa consultar um profissional para avaliar, identificar a causa ou as causas dessa dor, corrigir os problemas para que você volte a ter qualidade de vida e para que essa questão não piore e não se torne um problemão a longo prazo. Hérnia de disco, gente, tem tratamento. A maior parte das hérnias de disco se resolve com um tratamento conservador, que é a fisioterapia, que são exercícios com mudanças de hábitos, mudança de rotina. O exercício é essencial, existem maneiras corretas da gente fazer, claro que a gente não vai pôr um paciente agudo para correr na esteira, por exemplo, enfim, mas é importante que você comece a criar essa consciência que o movimento cura, que o movimento na dose certa, ele é remédio, ele é benéfico e ele é importantíssimo para a resolução de uma série de coisas, assim como a hérnia de disco na sua vida. E uma outra questão muito importante aqui para gente é que, às vezes, a gente pega um paciente com um comecinho ali da hérnia, então naquela fase de desidratação de disco, uma protusão, com muita dor, e outro paciente na fase de sequestro, se você pegar um exame de imagem, e ele não apresenta dor, ou ele demorou um tempão para apresentar dor. Por quê? Pode ter sido um trauma, essa pessoa pode ter perdido força no decorrer do caminho, coluna não aguentou mais a sobrecarga. A dor é uma experiência individual, envolve diversos aspectos. Hoje em dia a gente fala muito do aspecto biopsicossocial, que a gente tenta olhar o paciente o mais integral possível. Então, desde a sua rotina, do seu histórico de saúde física, do seu histórico de saúde mental e emocional, sim, seus hábitos alimentares, seus hábitos de sono. Então, nós sabemos que tudo isso, que esses pilares contribuem para o aparecimento de uma série de lesões, de doenças, e no caso da hérnia de disco, não é diferente. E assim, a maneira com que esse paciente vai experienciar, vai refletir essa dor também sempre vai ser muito individual. Então, o que está associado, o que ele perde com aquela dor, o que ele ganha, né? Vocês podem até achar estranho. Mas se vocês forem curiosos, joguem aí um dia, eu até trago um vídeo sobre esse assunto, se vocês quiserem, sobre ganho secundário, aí já é um assunto um pouco mais polêmico, um pouco mais profundo em relação à dor, mas que para nós profissionais, principalmente, faz muita diferença quando a gente quer abordar esse paciente por inteiro. Posso falar um pouco mais disso para vocês no tratamento, deixem os comentários aqui embaixo, se vocês quiserem saber mais sobre isso. E o meu recado, principalmente hoje, para vocês. Então, se você está com dor,
Primeiro de tudo, não se apavora, não sai achando que já é uma hérnia de disco, mas vai procurar um profissional especializado, um ortopedista, um fisioterapeuta, para receber o diagnóstico correto e principalmente para realizar o tratamento correto. E não largue o seu tratamento no meio, porque às vezes o paciente começa a melhorar da dor e ele acha que ele está ótimo, mas ele ainda não chegou no ponto que ele consegue suportar uma quantidade de carga ou de exercícios de modo a não sobrecarregar, não continuar machucando aquela estrutura, tá bom? Então, siga a recomendação dos profissionais que te acompanham, faça tudo direitinho e se tranquilize. Não, hérnia de disco não é sinônimo de ter dor para a vida inteira. Dá para viver muito bem e muitos anos com qualidade de vida e sem dor, tratando a sua coluna e começando a ter hábitos mais saudáveis. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até o final. E nos vemos na próxima semana com a continuação desse vídeo, onde nós vamos falar mais especificamente do tratamento. Então, já falei bastante para vocês aqui, mas vou trazer mais detalhadamente, específicos, fases, etapas e como que é a evolução desse paciente para um retorno à atividade diária, de trabalho, esporte, entre outras questões. Obrigada e até a próxima semana.